E aqui no estúdio a gente continua falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer com o médico oncologista Rufo de Freitas Júnior, que atua no Hospital Araújo Jorge aqui em Goiânia. Atualmente existem muitos tratamentos para combater o câncer e é sobre isso que a gente vai falar agora com o Dr. Rufo, que já está aqui do nosso lado, como a gente acabou aí de ver na matéria da Sara. Dr. Rufo, muito obrigado pela sua participação aqui no TBC2, seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui com vocês, Danusa, Guilherme. E falar sobre câncer é sempre difícil, mas nós temos boas coisas para comentar hoje. A gente fala de câncer, mas hoje em dia existe muitos tratamentos, né? Diagnóstico precoce. O Hospital Araújo Jorge mesmo, existem algumas tecnologias ali que são excelentes para os tratamentos obterem sucesso. Certamente, nós estamos com algumas máquinas extremamente interessantes, né? Dentro do estado de Goiás e no contexto do Brasil, por exemplo, a videolaparoscopia tem dominado o cenário no centro cirúrgico do Hospital Araújo Jorge. São mais de 15 mil pacientes tratados em 2019, agora para 2020, até o momento, 10 mil pacientes. E desses, nós temos desenvolvido uma tecnologia bastante interessante com a videolaparoscopia. E, por exemplo, outra tecnologia bastante utilizada também tem sido a navegação em neurocirurgia. Então, se consegue tratamentos extremamente adequados e com muita robustez, fazendo com que o paciente tenha, de fato, um benefício real. Dr. Rufo, boa noite. Nós sabemos que é preciso ter um diagnóstico prévio, precoce, para que haja uma possibilidade mais saudável e melhor do tratamento do câncer. Quais são os indicativos de uma doença que pode acometer tantos órgãos do corpo? Na verdade, são várias as situações que nós temos, né? Para cada tipo de câncer existe uma situação, né? Para o aparelho digestivo, a dor a gástrica ou de estômago, enfim, para a mama, nódulos ou secreções, para colo de útero, sangramento, enfim. Mas o fato é que para cada um existe, né? Para tumores de cabeça e pescoço, a possibilidade de caroços, enfim, ou rouquidão. Então, tudo isso são aqueles fatores que nós temos que observar. Mas o ideal é que façamos as consultas e que os exames, e a partir desses exames e das consultas, possamos detectar precocemente, muitas vezes antes que sintamos, porque muitas vezes o câncer ele é assintomático, ou seja, ele não nos dá a dica que está acontecendo. Então, até que ele acontece, passa um tempo, e para isso é que existem os exames para se fazer o diagnóstico mais precoce. O senhor estava falando de videolaparoscopia, é isso? Está certa a palavra? Exatamente. Explica para a gente, para o pessoal de casa, o que significa isso. A videolaparoscopia é uma possibilidade real de entrar, é o que o pessoal chama de, por exemplo, de laser, mas na verdade é a utilização, evitando-se fazer cortes longos no abdômen da pessoa, do paciente, fazendo com 2 ou 3 incisões, né, o que seria antes um grande corte, e a partir daí toda a cirurgia se dá através de máquinas, né? Então, o cirurgião ali, utilizando máquinas, ele pode fazer todo o procedimento no interior do abdômen, da barriga do paciente, sem ter o acesso direto, fazendo com que haja uma recuperação muito maior, muitas vezes muito menos sangramento, e essa paciente ou esse paciente no dia seguinte ou no máximo em 48 horas tem alta. Por exemplo, quando eu fiz minha residência há 30 anos, né, eram cortes enormes e a paciente tinha que ficar por vezes 10, 15 dias. Hoje, muito menos complicações, muito maior chance, né, da paciente estar viva e em alta com 48 horas. É uma nova vida. É importante dizer que o tratamento do câncer ele é muito agressivo à saúde, que já está debilitada, como a quimioterapia, por exemplo, que degrada muito aí a situação de muitos. A gente sabe que os químicos eles atacam as células cancerígenas, mas também o organismo. Como funciona? É isso mesmo, Guilherme. É interessante. Hoje nós estamos tentando cada vez mais reduzir a quimioterapia, né? Fazendo com que haja tratamentos mais inteligentes e, principalmente, oferecendo tratamentos adequados. Por exemplo, pacientes que têm tumores mais agressivos recebem uma terapia, uma quimioterapia mais agressiva. Aqueles que têm tumores menos agressivos, muitas vezes não precisam de quimioterapia. E o interessante, pessoal, é que dentro do Hospital Araújo Jorge nós temos um dos maiores centros de desenvolvimento e pesquisa clínica do país no desenvolvimento de novas drogas, né? Então, por exemplo, drogas como, e o paciente hoje de Goiás pode fazer a utilização dessas situações, que muitas vezes não estão no mercado. Imunoterapia,
Por exemplo, terapia dirigida para alvo, ou eventualmente o que é chamado de CAD, conjugado anticorpo-droga. São situações completamente diferentes e que hoje estão em pesquisa, e hoje nós temos um dos maiores centros de pesquisa mundiais aqui em Goiás, no Hospital Araújo Jorge. Que notícia boa de se ouvir, né, Danusa? Com certeza. Doutor, o câncer, existe uma causa para que ele aconteça? Ele é hereditário? Depende também de fatores externos? Como é que existem vários tipos, o câncer pode aparecer em vários locais do corpo, mas existe como a gente prevenir, a gente passar uma orientação geral para as pessoas? Excelente o seu comentário e pergunta. Olha só, o câncer, ele é uma alteração genética. Essa alteração, ela pode ser herdada dos nossos pais por erros genéticos, ou essa alteração pode acontecer de acordo com os nossos hábitos de vida, como nós levamos nossa vida. Então, muitas vezes o que acontece é que, obviamente, fumar, grande quantidade de bebida alcoólica, não fazer exercícios físicos, alimentação inadequada, tudo isso pode fazer com que, mesmo que que a gente nasça com os genes perfeitos, eles mudem ao longo da vida. Ou, por outro lado, nós podemos mesmo ter genes errados com mutação herdados dos nossos pais e, de acordo com o nosso estilo de vida, protegermos para que não haja um outro erro, e então, a partir daí, havendo uma proteção e mesmo o que nós chamamos de uma prevenção primária. Muito bem, existem alguns hábitos que eles são até não tidos como algo agressivo, mas podem desenvolver, como por exemplo, beber o café muito quente. Nós sabemos que aí existe uma recorrência do câncer em gaúchos que tomam muito chimarrão, que é muito quente, entre outras coisas como beber muito gelado, doces que têm muito açúcar. Quais são os alimentos que são um verdadeiro veneno que podem produzir o câncer? A grande questão, Guilherme, é você não passar a não ter um excesso, né? O café, ele é extremamente interessante, é um bom estimulante, mas não deve ser tomado com grande frequência. A bebida quente, conforme você falou, de fato pode causar alterações no aparelho digestório, no estômago, enfim, ou mesmo esôfago, e eventualmente levar a um erro, gerando um câncer. Então, ele também não deve ser levado com tanta frequência. Então, o açúcar também é outro alimento que deve ser pautado com cautela. A carne muito gordurosa também deve ser evitada. Em outras palavras, não fazer excesso, né? Nós podemos ter todo o privilégio de ter uma vida adequada, com o que nós gostamos, mas evitando o excesso. Maravilha. Doutor, a gente está falando do Dia Nacional de Combate ao Câncer. A gente sabe que aqui no Brasil o câncer de próstata é o mais recorrente em homens, câncer de mama é o mais recorrente em mulheres. Mas vamos aproveitar esse gancho que a gente está terminando agora o mês do Novembro Azul para a gente alertar os homens, porque saiu até uma estatística, agora eu não vou me lembrar de cabeça, de que homem vive menos do que mulher. Será que isso também é relacionado ao fato de que o homem demora mais para procurar um médico, só vai quando é arrastado, quando há filho, quando a mulher obriga aí, já chega muito tarde, tem aí um pouco de relaxo com a saúde? Você está corretíssima. Isso não é fake, isso é verdadeiro. A mulher, ela costuma ser muito proativa com a sua saúde e ela procura muito mais, ela enfrenta com muito mais facilidade, né, as equipes de saúde e se previne muito mais adequadamente. O homem, ele tem uma dificuldade maior nesse entendimento. E, obviamente, no topo dessa história, falando em Novembro Azul, ainda tem a questão, né, do tabu, né, do exame do toque, etc., que basicamente é um exame super simples e sendo adequado com a utilização do PSA, que faz uma prevenção muito adequada. Então, assim, você chamou atenção muito bem. O homem, ele, de fato, ele precisa estar engajado mais com a sua saúde, evitando que as mulheres possam viver mais do que eles, e isso é uma realidade nacional. Eu quero representar os homens aqui no TBC2, vou fazer uma pergunta que muitos fazem, o Dr. Rufo vai com certeza explicar de maneira brilhante. Existe tanta tecnologia, por que o exame do toque continua sendo o principal para fazer o diagnóstico do câncer de próstata? Nós temos, Guilherme, duas situações, né? O toque é um exame super simples, é um exame que, assim, durante uma consulta você faz e não tem nenhuma necessidade de nenhuma tecnologia a mais. Essa é a grande beleza
do exame do toque. Mas, por exemplo, pode-se utilizar, né, o PSA, que é um exame de sangue super simples e barato também, que auxilia nisso. E depois aí você tem as outras tecnologias, incluindo ressonância magnética, que pode auxiliar bastante. Mas é um exame, o exame do toque é um exame super simples e acaba sendo, por vezes, conforme eu comentei, em termos de tabu, sendo evitado. Mas que não deve ser evitado de forma alguma, e todo homem, né, chegou à fase, ele precisa mesmo, como a mulher faz no exame da mama, né, ele deve também fazer os seus exames e o toque é um deles. Só para a gente finalizar, doutor Rufo, a gente fala de grandes chances de curas quando o diagnóstico é precoce, né? Porque as pessoas têm medo desse diagnóstico, não é uma doença fácil quando você ouve um diagnóstico como este num consultório, mas as chances de cura, as tecnologias contribuem muito para que a pessoa passe por esse período e continue vivendo saudável. Nos meus últimos 30 anos trabalhando com câncer, isso mudou completamente. Aquilo que nós antes tínhamos uma dificuldade bastante grande e quase sempre íamos dar a possibilidade de morte para esse ou para essa paciente, hoje isso mudou. A vasta maioria dos pacientes serão curados, a vasta maioria dos pacientes viverão super bem e não terão nenhuma dificuldade. Então, essa é uma realidade que mudou nesses últimos 30 anos e hoje a gente olha com muito carinho, dizendo, hoje, previna-se, mas se porventura tiver um infortúnio de ter um diagnóstico de câncer, certamente a possibilidade de bons tratamentos é enorme e a cura poderá vir com muita certeza. Isso que serve de grande encorajamento. Se você tem medo de fazer o exame, porque tem medo de ser diagnosticado, não fazer o exame não cura, mas ser diagnosticado previamente traz grandes chances da cura. Tá certo. Exatamente. A gente conversou aqui com o Dr. Rufo de Freitas Júnior, ele que é oncologista e atua no Hospital Araújo Jorge aqui em Goiânia. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Uma honra participar com vocês. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado.